Salmo 128. Eu quero meditar só um pouco com você na palavra de Deus. Diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos de teus filhos. Paz seja sobre Israel. Senhor, obrigado pela tua palavra nesta noite. Pedimos que o teu Espírito Santo, ele venha nos ensinar a tua vontade, Pai. No nome de Jesus, amém. Deixa sua Bíblia aberta, para a gente estar acompanhando o texto aí. Nessa noite, eu quero falar sobre o temor do Senhor. O temor do Senhor, ele é uma das coisas mais importantes na vida cristã. Porque quando nós tememos a Deus, então nós conseguimos servir a Deus. A pessoa que não serve a Deus, na verdade, ela não teme a Deus. Às vezes ela pode até falar que teme, mas na verdade ela não teme. Talvez ela tenha medo de Deus, mas somente quem serve a Deus é que tem o temor de Deus. E eu quero falar acerca disso nessa noite. Às vezes, nós queremos um milagre para a nossa vida. Queremos que Deus ele venha nos abençoar. E a gente fala de muita coisa. Fala que a gente tem que esforçar para conseguir o milagre. Fala que precisa ter fé. Fala que tem que ter paciência para esperar o milagre acontecer. E todas essas coisas, elas são muito importantes. E são coisas válidas. São princípios que realmente a gente precisa ter na nossa vida. Mas dificilmente muitos de nós pensam acerca do temor a Deus. E quando nós deixamos de temer a Deus, então o mundo espiritual, ele se trava para a nossa vida. A bênção de Deus, ela não vem. Então é muito importante cada um de nós, procurar temer a Deus. Isso é muito importante. Aqui no Salmo 128, fala acerca do temor a Deus. A bênção que vem acerca do temor de Deus para a nossa vida. Versículo 2 diz que nós vamos comer do trabalho das nossas mãos, seremos felizes e tudo vai bem. Então, esse versículo aqui, resumindo ele, você vai ser uma pessoa satisfeita com a sua vida. Você vai ser satisfeito com a vida. Porque você vai trabalhar e vai dar tudo certo. Você vai ter o sustento da sua casa. Você vai ser uma pessoa feliz. E as coisas elas vão bem na sua vida. Então você será uma pessoa de bem com a vida. No versículo de número 3, fala da bênção que se estende para a família da pessoa. Diz que a mulher, ela será como uma videira frutífera aos lados da casa. A bênção que vem sobre a vida da mulher e também sobre a vida do homem, né? Porque a bênção
ela é para a família inteira. Os filhos, eles serão abençoados também. Todas essas coisas, elas vêm sobre a vida da pessoa que procura temer a Deus. Então, o temor do Senhor, ele é muito importante. E é uma coisa que a gente precisa parar para pensar, porque sem o temor de Deus, nós não vamos muito longe. Nós não vamos conseguir servir a Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O que é temer a Deus? Quando você pega a tradução da palavra temor, o sentido literal dessa palavra é ter medo. Ter medo e ter receio de alguma coisa. É isso que essa palavra ela nos mostra. Mas quando se trata da vida cristã, essa palavra ela muda um pouco o significado. Ela já não fala mais de medo. Ela fala de ter respeito. Porque você não pode ter medo de Deus. Você não pode, Deus, Ele não quer que você tenha medo dEle. Fazer as coisas com medo de Deus. Afinal de contas, Deus, Ele é o seu Pai. E você e o seu Pai, Ele não quer que você tenha medo dEle. Seu Pai, Ele quer que você tenha respeito dEle. Então, baseado nessas minhas palavras, eu quero falar de algumas coisas bastante interessantes. Quando nós temos o respeito a Deus, nós temos algumas atitudes na nossa vida. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4, no versículo de número 29, vai falar uma coisa bastante interessante. As nossas atitudes, que às vezes nós mudamos. Efésios capítulo 4, versículo de número 29, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que ouvem. A primeira coisa, quando há temor dentro do nosso coração, a primeira coisa que muda é o nosso jeito de falar. Nosso jeito de falar. Por exemplo, a Bíblia diz assim: longe de vós toda a gritaria. Uma casa aonde há gritaria, aonde as pessoas não se entendem, ou não sabem conversar um com o outro, é tudo na base do grito. Falta o temor a Deus dentro dessa casa. A gritaria, ela gera uma palavra torpe, palavras que ao cristão não convém dizer. Então o temor do Senhor, ele gera essa mudança na nossa vida. Nosso jeito de falar, ele muda. E nós só conseguimos isso quando nós tememos a Deus, porque nós aprendemos que nós precisamos respeitar a presença de Deus na nossa vida. E aonde não há respeito, as pessoas falam o que querem e o que bem entende. Então por aí a gente começa a entender o porquê de muitos problemas,
O porquê de muitas palavras que às vezes saem da nossa boca, saem dentro da nossa casa, é falta de temor a Deus. Não há respeito. E aí as pessoas, elas simplesmente ofendem umas às outras e às vezes simplesmente fica por isso mesmo. Só que isso gera um problema muito grande dentro de uma casa. Alguém diz que as palavras, elas doem mais do que um tapa. E isso é uma verdade. Porque às vezes um tapa você esquece, mas uma palavra talvez você nunca esquece. E há pessoas que estão muito magoadas porque ouviram palavras que ela não precisava ouvir, mas alguém disse, por falta de temor. Então, quando nós respeitamos a Deus, uma das primeiras coisas que muda na nossa vida é o nosso jeito de falar, nosso jeito de conversar. E eu quero fazer uma pergunta aqui nessa noite. Como é que tem sido a forma de você se comunicar? Principalmente com as pessoas da sua família. Porque geralmente eu jogo para dentro da família, porque para com os de fora, muitos de nós usamos uma máscara, não é assim? Você quer ver uma máscara simples? A mulher está limpando a casa. Se alguém chega que é de fora de casa, ele fala assim, nossa, eu não posso passar aí, porque eu vou sujar, você está limpando. O que você fala? Não tem problema não é assim? Pode entrar. Se o marido chega, afora, você vai ficar de fora. E tem aquelas ameaças, né? Se você entrar, você vai tomar uma cabada de vassoura. São máscaras, né? Porque da mesma forma que o de fora pode entrar e pode sujar e depois você vai limpar, o marido também pode. Não pode, irmãs? Então não tem negócio, né? Mas vamos parar para pensar aqui. São máscaras, não são? Então, às vezes nós temos esse problema na comunicação. Temos esse problema. Eu estou citando coisa, porque eu acredito que dentro de todas as casas aqui acontece esse tipo de coisa. Mas são problemas no nosso jeito de comunicar. E o que eu quero dizer é o seguinte, é que nós não podemos usar uma máscara na nossa comunicação, no nosso jeito de falar. O que você conversa com um, você precisa também conversar com o outro, porque a sua sinceridade, ela deve ser a mesma com todo mundo. Mas às vezes nós aplicamos uma máscara, e aí dá tudo errado. Então, a nossa maneira de falar, ela é muito importante. A forma como você fala, ela pode gerar um ambiente ruim dentro da sua casa, mas também ela pode gerar uma coisa muito boa dentro da sua casa. A Bíblia diz que a resposta branda, ela apazigua a ira. Então o que eu quero passar para nós nessa noite é que se você está tendo problemas, comece a analisar
a forma como você tem se comunicado. E aí, quando você analisa, você vai entender se o temor de Deus, se o respeito para com Deus está na sua vida. Porque se você respeitar Deus, você vai respeitar a sua esposa, você vai respeitar o seu marido, e você vai respeitar os seus filhos na sua forma de conversar. Irmãos, quantos problemas que são gerados, porque às vezes as pessoas, elas não sabem conversar. E tudo isso é uma falta de respeito. E se a pessoa, ela não respeita o seu próximo, ela também não respeita ao seu Deus. E aí dá tudo errado. Agora, interessante é que a Bíblia diz que o temor do Senhor, ele traz a bênção de Deus sobre a sua casa. Você quer a bênção de Deus sobre a sua casa? Você tem que respeitar a presença de Deus. E se você respeita, o seu modo de falar, ele deve ser diferente. O tom da sua voz deve ser diferente. Às vezes, pelo tom, as pessoas são grossas no seu tom e geram tudo um problema. Então nós precisamos temer a Deus nas nossas palavras. A segunda coisa, Mateus capítulo 6, capítulo 22 e 23, fala a respeito daquilo que você vê. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? O que você vê? O que você tem visto? Quando você se assenta para assistir algo, Jesus pode assentar-se ao seu lado para ver com você? Se a resposta for não, então está faltando temor no seu coração, está faltando respeito. O que você vê é muito importante. Nós não temos o domínio de tudo, irmãos, mas nós temos o domínio daquilo que nós queremos colocar diante de nós, das coisas que nós escolhemos ver. E às vezes falta o temor de Deus dentro do nosso coração. E as pessoas começam a ver coisas que elas não precisam ver, que Deus não quer que você veja. Mas às vezes as pessoas insistem em querer ver. E aí gera toda uma situação na sua vida. Porque a Bíblia diz que a lâmpada do corpo, elas são os olhos. E tem gente sofrendo muito, com a cabeça cheia de besteira, só pensa bobagem, porque está vendo bobagem. Pessoas que têm os pensamentos mais tenebrosos, que a pessoa chega a dizer o seguinte: se esses pensamentos que passam na minha mente, eles fossem projetados num telão, eu morreria de vergonha.
Mas por que as pessoas têm esses problemas mentais ou na alma? É porque elas não vigiam naquilo que elas estão vendo. E o que você vê, aquilo entra lá dentro da sua alma. E aí a sua mente, ela começa a pensar. Tanto que você não consegue pensar numa coisa que você nunca viu. Você não consegue. Por exemplo, quantos aqui já viram um anjo na sua frente? Ninguém viu, né? Aí você tenta imaginar como é um anjo, mas você não consegue imaginar. Você pensa, gente, mas será que é assim mesmo? Você nunca viu. Mas se você ver, aí sim você vai conseguir pensar naquilo. Agora, o que nós colocamos diante da nossa vida, irmãos, vai determinar se nós estamos realmente respeitando a Deus. Nós lemos aqui no Salmo que a bênção, ela virá sobre a vida da pessoa que teme ao Senhor. E isso não pode ser mudado. Se nós tememos a Deus, é automático. Nós temos que ser pessoas abençoadas. Mas às vezes, isso não acontece. Pela falta de respeito. Principalmente quando você estiver sozinho. Não tem ninguém por perto. O que você vê? O que você vê na televisão? O que você vê na internet? No seu celular? O que você vê? Há respeito dentro do seu coração? Ou algo precisa ser mudado aí? É muito importante, porque Deus, Ele está ao seu lado todos os momentos da sua vida. Deus, Ele está com você. Deus, Ele não vai deixar você. Mas Deus se interessa por aquilo que você está vendo. Porque o que você está vendo pode mudar o curso da sua vida, para pior ou para melhor. Agora, cada um de nós deve ter essa consciência. E o que não serve para Deus, não serve para você também. Então nós precisamos respeitar a Deus naquilo que nós falamos e naquilo que nós estamos vendo. E para terminar essas minhas palavras, João capítulo 10, versículo de número 27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. A terceira coisa é o que você ouve. O que você gosta de ouvir? Seja sincero com você mesmo. O que você mais gosta de ouvir? Porque isso determina se há respeito no seu coração ou não. O que você gosta de ouvir? Jesus, ele disse aqui que as ovelhas dele, elas ouvem a voz dele. Você ouve a voz dele? Ou você coloca aquela musiquinha no seu ouvido, aquela música profana, e não é inspirada por Deus? Você não vai conseguir ouvir a voz de Deus dessa forma. Há pessoas que gostam de ouvir fofocas, intrigas e coisas semelhantes.
E a Bíblia diz que as ovelhas, elas ouvem a voz de Deus. Então o que você gosta de ouvir? O que você tem parado para ouvir? Agora o que você ouve traz respeito para com Deus? Ou você simplesmente desrespeita a Deus naquilo que você ouve? E aí, irmãos, às vezes nós cometemos uma série de erros e queremos que a bênção de Deus, ela seja sobre nós. E aí nós lemos o Salmo 128 e parece que é tão fácil, muito fácil, e realmente é fácil, quando nós decidimos temer a Deus. E às vezes, muitas das vezes, está faltando temor. E se falta o temor, nós não temos absolutamente nada de Deus. E o temor é um princípio que nós precisamos praticar na nossa vida, porque se nós não praticarmos, aí dá tudo errado. Talvez seja essa a causa de muitas famílias estão se dividindo, muitos problemas financeiros, problemas de doenças e outras coisas mais, por causa da falta do temor a Deus. E eu quero terminar essas minhas palavras com Provérbios capítulo 8, o versículo de número 13. Provérbios capítulo 8, versículo 13. Diz assim: temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho, a boca perversa, eu os odeio. Temor do Senhor é odiar o mal. Quando você não gosta daquilo que é mal, quando você tira da sua vida aquilo que é mal, você está fazendo a coisa certa. O temor do Senhor, ele está dentro do seu coração. Agora, se você é cúmplice, se você participa sempre daquilo que é mal, algo está errado com você, e precisa haver uma mudança, um arrependimento dentro do seu coração, para que a bênção de Deus, ela se estenda sobre você e sua família. Nós lemos isso várias vezes na Bíblia, que pessoas elas foram abençoadas porque temeram a Deus. Quando quiseram matar Moisés, as parteiras não mataram Moisés. A Bíblia diz que elas temeram a Deus, e Deus então abençoou elas e toda a sua casa, por causa do temor. Os reis, quando deixavam de temer a Deus, eles caíam diante dos seus inimigos. Mas quando eles temiam a Deus, a Bíblia diz que eles venciam os exércitos e que eles prosperavam no seu reino. Então, às vezes, a causa de muita coisa dar errado na nossa vida é a falta de temor. Não há respeito. E quando não há, é como se a gente estivesse dando de cara num poste. Sempre ali. Dá tudo errado. Pela falta de temor. Agora, interessante é que o temor, Deus ele não vai colocar o temor dentro do seu coração. É você que precisa decidir temer a Deus. Você precisa. Você sabe o que é coisa mal. Você sabe aquilo que não é bom para você, para sua família. É só você escolher
não praticar. E quando você escolhe, dá tudo certo. As coisas elas mudam, irmãos. O temor a Deus, ele muda qualquer coisa na nossa vida. Então vamos começar a temer a Deus, para que tudo aconteça na nossa vida conforme a vontade de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé.